abençoado do Senhor, graça e paz, queridos, bem-vindos ao nosso encontro semanal. Estamos dando início, a um trimestre novo, o último de 2021. E neste trimestre nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo. Meu amado, vai ser tremendo este trimestre, poderoso. Vai ser um trimestre cheio de revelações de Deus para a igreja, com certeza absoluta. O título da nossa primeira lição, a lição de hoje, é o mundo do apóstolo Paulo. O nosso texto bíblico, queridos, está em Atos, capítulo de número 26, do versículo 1 ao versículo de número 7. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, abrir a sua mente e, sobretudo, amados, abra também o seu coração. Atos 26 diz: depois Agripa disse a Paulo: permita-me que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu, e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, palavra do Senhor. Meu irmão, estudar a vida e o ministério do apóstolo Paulo é uma oportunidade para aprender e colocar em prática princípios eternos que nortearam, meu irmão, a vida deste grande homem de Deus. Nós temos para a lição de hoje 3 objetivos. Primeiro, é apresentar o mundo de Paulo no Império Romano. Eu vou repetir. É apresentar o mundo de Paulo no Império Romano. O segundo objetivo nosso é discorrer sobre o mundo cultural de Paulo. Segundo objetivo nosso é discorrer sobre o mundo cultural de Paulo. E terceiro e último objetivo é descrever o mundo religioso de Paulo. É descrever o mundo religioso de Paulo. Esses são os nossos objetivos. Meu irmão, para compreender melhor a vida do apóstolo Paulo, precisamos ver como era o mundo em que Paulo atuava, e é justamente isso que nós vamos ver agora, amados, porque o primeiro ponto da lição fala do mundo de Paulo no Império Romano, e aqui nós
temos que entender a origem de Paulo. Há pouca informação concreta acerca da vida cronológica de Paulo, amados, como sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Geograficamente, Paulo, que é um nome romano, era natural de Tarso, capital da Cilícia, ficava ali às margens do rio Cídnos, na Ásia Menor. Sobre o seu nascimento, não temos uma data precisa. Talvez tenha ocorrido no ano 5º a.C. Dessa forma, quando nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, amados, o apóstolo Paulo poderia ter entre 30 a 35 anos de idade. Outra coisa que nós temos que observar dentro desse primeiro tópico da nossa lição, né, que fala do mundo de Paulo no Império Romano, é a geografia do mundo de Paulo, porque geograficamente, amados, o mundo gentílico, ele estava sob o domínio do Império Romano. Naqueles dias, né, entre o ano ali 33 a 35 depois de Cristo, o imperador era Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Segundo informes da história, a malha viária abrangia em torno, meu irmão, de 300 mil quilômetros, sendo que 90 quilômetros apresentava condições excelentes, né, para a viagem. As estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância, queridos, para a expansão da fé cristã. E pelo Espírito Santo de Deus, escute isso, o apóstolo Paulo percebeu as oportunidades incríveis, meu irmão, para a disseminação do evangelho no império. E ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios, sabe, pelas vias marítimas, navios nas quais ele mesmo diz que sofreu o quê? Naufrágios, enfermidades. Então veja que a geografia do mundo paulino tem papel essencial, meu irmão, para a plantação das primeiras igrejas. Por isso, né, como diz o comentarista da nossa lição, ele diz o seguinte, que devemos nos dar para a eficiência da evangelização urbana e do campo. Outra coisa que nós vamos observar ainda dentro desse primeiro ponto da lição, que fala do mundo de Paulo no Império Romano, é o chamado de Paulo para evangelizar os gentios, meu irmão. Atos capítulo 9 mostra que na sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos outros apóstolos. Foi muito diferente, irmãos, o chamado de Paulo dos outros apóstolos. E ele, naquele momento, ele sabe que o seu apostolado não se daria em Jerusalém. Por quê? Porque lá já tinha Pedro. Lá em Jerusalém já tinha Tiago, irmão do Senhor Jesus. E lá também já estava João. Além, é claro, né, dos outros apóstolos que ainda não haviam sido espalhados pelo mundo. Por essa razão, Atos capítulo 26 menciona o testemunho pessoal
do apóstolo Paulo perante o rei Agripa, porque ele disse: mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te pareci por isto, para pôr você por ministro, testemunha dos gentios, a quem agora te envio. Atos 26, versículo 16, né? E versículo 17. Então, enquanto os apóstolos de Cristo restringiam-se a anunciar Jesus aos judeus, o nosso Senhor convocava o apóstolo Paulo de maneira dramática para ser apóstolo entre os gentios. Meu irmão, nada mudou, e glória a Deus por isso. O nosso Senhor Jesus Cristo continua a chamar pessoas para o ministério. Precisamos, na verdade, estar sensível à voz do Espírito Santo a nos chamar, meu irmão. O segundo ponto da nossa lição fala do mundo cultural do apóstolo Paulo. E aqui nós vamos ver que a língua mundial daqueles dias era o grego, meu irmão. Então veja, para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. Entretanto, apesar de Palestina e todos os demais países, né, do Médio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego, chamado koiné. A língua que prevaleceu era o grego koiné. E foi possibilitada, meu irmão, pela infraestrutura de comunicação do Império. O koiné era uma língua popular muito difundida naquela época. É como o inglês hoje, né? Que aonde você vai, cara, você consegue transitar com muito o quê? Com muita liberdade. O Novo Testamento, ele foi escrito, meu irmão, no grego koiné. E o apóstolo Paulo, ele falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico. Utilizando o grego, Paulo teve uma formação básica em Tarso e posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu e pertencia ao grupo dos fariseus em Jerusalém, para aprender e conhecer em profundidade a Torá aos pés de um rabino chamado Gamaliel. Então, você vê, irmãos, que nesse ponto, né, que podemos até refletir acerca do uso das principais línguas do mundo, né, o inglês, o francês, o espanhol, o mandarim, para a obra de evangelização. Outra coisa que nós temos que observar ainda dentro desse segundo tópico da nossa lição, que fala do mundo cultural de Paulo, é o mundo cultural, amados, do apóstolo Paulo, meu irmão. O Império Romano, ele respeitava a diversidade religiosa desde que fossem respeitados os seus deuses, os deuses do seu império. Na verdade, era uma questão de barganha, sabe? Eu respeito o seu Deus e vocês vão ter que respeitar os meus deuses daqui também. Olha aí, a troca, né? Na verdade, existiam deuses para todos os gostos. Deus para todo lado, irmão. Se for enumerar aqui, Jesus, dá para escrever um livro de tantos deuses que existiam naquela época no Império Romano. E essa diversidade religiosa
acredite se quiser, meu irmão, acabou facilitando a propagação do nome de Jesus pregado pelos apóstolos. Que coisa tremenda, irmãos! Porque a realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode abrir caminho para que, de maneira inteligente, evangelizemos o mundo, nos termos, é claro, né, do apóstolo Paulo, lá no Areópago de Atena. Você conhece esse texto, né? Eu vou ler esse texto, Atos 17, meu irmão, a partir do versículo de número 15, olha que texto bacana. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fosse ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicúreos e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Caramba, irmão, esse texto aqui, ele é extraordinário. Os caras pegam Paulo, leva lá no Areópago, né, em Atenas, um lugar cheio, repleto de imagem de deuses. E Paulo está ali, meu irmão, em espírito, pedindo sabedoria do alto. Diz a palavra: por essas coisas estranhas nos trazes os ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Muito bom, porque passando eu e vendo os vossos santuários, percebe, irmãos, Paulo era um cara que vivia o tempo todo focado, sabe? Ligado ali no 220, no fio que descia do alto, como diz os assembleanos. Paulo andava assim, porque ele diz: e estando ali no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Isso aqui é muito forte, irmãos. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de uma só vez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar
que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens? Mas Deus, não tendo em tempo, não tendo em conta o tempo de ignorância, ainda dá uma chamada nos caras, né? Pô, vocês são tudo ignorantes, cara. Vocês são tudo ignorantes. Os caras nem percebem. Anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e os outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Meu Deus do céu, irmãos, que coisa extraordinária, percebe? Essa diversidade religiosa acabou, irmãos, facilitando a propagação do nome de Jesus pelos apóstolos. Que coisa linda! Ou seja, o que os outros viam como um problema, como um obstáculo, como dificuldade, o apóstolo Paulo viu como possibilidade, meu irmão. Glória a Deus. Agora, ainda dentro desse segundo tópico da lição, né, do mundo cultural do apóstolo Paulo, né, você vai perceber que apesar da diversidade religiosa, apesar da diversidade cultural que existia no Império Romano, ainda tinha um outro detalhe, que era a influência da filosofia grega. Irmãos, nesse mundo religioso havia, assim, era com uma força extraordinária a questão da filosofia grega. Essencialmente, o Império Romano, ele era o quê? Politeísta. Acabamos de falar sobre isso. Os caras tinham deuses para tudo e para todos. Em cada esquina, ao invés de ter um poste, tinha uma imagem, uma escultura de um deus. Era algo assim, assustador. Então eles eram politeístas. E Paulo, ele se refere a isso quando ele escreve à igreja de Corinto, capítulo de número 8, versículo 5. A influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, irmãos, era muito forte e acabou, acredite se quiser, influenciando o pensamento de muitos cristãos daqueles dias. Os líderes da época, irmãos, tiveram um trabalho, meu irmão, um trabalho muito árduo, sabe? Os caras, eles tiveram um trabalho gigante, porque tinham que refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos os adeptos, na verdade, queriam era misturar, eles queriam misturar a sua filosofia com o evangelho puro e simples do Senhor Jesus Cristo. E aí me responde uma coisa aqui, meu amado, no nome de Jesus. Será que nós não estamos vivendo momentos como estes nos dias atuais? Aonde você vê muitos querendo introduzir psicologia, né? Fazendo a mistura ali. Não quero dizer, irmãos, que a psicologia não sirva, né? Ela tem o seu espaço, é claro, dentro do contexto religioso, mas ela não pode ser misturada com a doutrina, com o evangelho de Jesus. Mas o que nós vemos é uma mistura, mistura psicanálise, né? Mistura autoajuda, é um rolo danado.
Meu Deus do céu, e são poucos aqueles, né, que têm se levantado para impedir que isso aconteça. Então, naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, sobre fé, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a graça e sobre a salvação. Esse foi o meio que que os apóstolos acharam de combater, irmãos, e impedir de que as filosofias gregas elas se misturassem ao evangelho do Senhor. O apóstolo Paulo, indiscutivelmente, ele se tornou o grande defensor, irmãos, do Evangelho de Cristo. Eu vou te dizer algo aqui, nós estamos precisando de pessoas nesse tempo, meu irmão, que se levante para fazer a defesa do Evangelho de Jesus. Precisamos de líderes que se levantem, que se posicionem, sabe? E que preguem apenas o Evangelho como ele é, porque não precisamos de mais nada, senão do Evangelho puro e simples. Precisamos só da palavra. Ela é martelo que esmiuça a penha, meu irmão. Ela não é uma chave que abre porta, não. Ela é martelo que esmiuça a penha. Ela é espada afiada de 2 gumes, que faz divisão de juntas e de medulas, da alma e do espírito, e apta para discernir as intenções do coração do homem. Ela é também, como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, ela é poder de Deus. Então, meu irmão, que a minha oração é que, Senhor, levante líderes para a defesa do Evangelho, sabe, irmão? Senão, E aí eu penso o seguinte, sabe? Que como proclamadores do Evangelho, precisamos pensar em estratégias, meu irmão, a fim de que os nossos jovens, adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar as razões da fé com mansidão e temor, diante daqueles que não são cristãos, como diz 1 de Pedro 3, versículo 15, meu amado. Isso só vai acontecer se líderes se levantarem para defender o Evangelho, como os apóstolos fizeram. Irmãos, imagina que grande responsabilidade estava sobre os ombros daqueles homens, hein? Não permitir, irmãos, nenhuma gotinha de mistura no Evangelho, ainda que fosse tentador, sabe? Ainda que na mente deles poderia até ajudar a propagar o Evangelho, mas eles bateram o martelo. Não. Vai ser o Evangelho como Cristo passou para nós. Sensacional. Então esse era o mundo cultural de Paulo. Nós temos o terceiro ponto da lição, que fala do mundo religioso, irmãos. E aqui, a primeira coisa que nós vamos observar é Paulo se identificando como judeu. Em Atos capítulo 22, nós lemos o texto, Paulo ele declara a sua defesa em Jerusalém diante dos judeus que se opunham à sua mensagem. Os judeus, irmãos, pela mensagem que Paulo pregava, começaram a tratá-lo como traidor da fé judaica. Por isso que ele fala o quê? Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. A defesa de Paulo, cara, eu também sou judeu, e desde a minha infância, como o texto que nós lemos. Ele na verdade, irmãos, esse texto ele é tão bacana, sabe, tão poderoso, porque
Paulo fala em hebraico para uma plateia que todos esperavam que ele falasse apenas em grego. Então veja, os caras estão esperando Paulo fazer uma defesa em grego. Aí Paulo, ele vem com o hebraico e dá uma aula, assim, irmãos, extraordinária. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele tinha o sangue dos pais judeus. Seu pai, ele era fariseu zeloso, sabe? Era influente na sinagoga em Tarso. E o criou, irmãos, para ser fariseu, tanto quanto ele mesmo era. Outra coisa que nós vamos observar ainda, dentro desse último tópico da lição, que fala do mundo religioso do apóstolo Paulo, irmãos, é que o apóstolo Paulo, ele foi criado dentro da fé cristã. A circuncisão foi a lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram ao 8º dia de nascido, como diz Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Uma vez que os judeus valorizavam muito a genealogia, o apóstolo Paulo se declara da tribo de Benjamim. Cara, Paulo era muito sábio, né, irmão? Muito inteligente. Então veja que, dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoroso da lei. Detalhe, irmãos, obedecia todas as regras, obedecia todas as leis requeridas, especialmente pelos fariseus. Ou seja, ele era um religioso extremamente zeloso no sentido de cumprir a lei de Moisés. É isso que Paulo deixa claro quando ele fala aos Gálatas, capítulo 1, versículo 14. O apóstolo Paulo, irmãos, ele deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da Torá desde menino, e fez isso aos pés de um rabino chamado Gamaliel. Caramba, irmãos! Paulo, ele conhecia tudo de ritos, de leis, de regras que regiam o santuário de Israel, amados. Que isso, tu é doido, cara. O cara, ele era uma babiça, meu irmão, do conhecimento. Outra coisa que nós podemos observar aí, no terceiro ponto da nossa lição, que fala do mundo religioso, era justamente o mundo palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. O mundo missionário do apóstolo de Jesus, como eu acabei de dizer, ele se restringia numa visão inicial, limitada, apenas a quem? Ao povo judeu, né? Quando o Senhor convocou o apóstolo Paulo, o chamou pelas características de que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentílico. Você percebe? Então, é assim, irmãos, para a gente entender melhor, isso é o seguinte: Deus chama o povo judeu e dá uma ordem ao povo judeu. Diz que eles seriam instrumento de bênção para todas as outras nações. Essa era a ordem de Deus para Israel. Era isso que Deus esperava de Israel, que eles, fosse bênção para todos os povos na terra. E como é que eles seriam bênção? Falando da palavra, anunciando a palavra. Mas o que aconteceu com os judeus? Eles se tornaram exclusivistas. Acharam que Deus era somente deles e não seria mais de ninguém. E por isso, irmãos, Deus, ele levanta o apóstolo Paulo e o chama, como eu acabei de dizer, pelas características que precisam
utilizava para disseminar o evangelho no mundo gentílico. As culturas gregas e romanas que Paulo adquiriu dava-lhe condição, meu irmão, de passear pelo mundo gentílico assim com muita suavidade. E foi justamente por isso que ele plantou igrejas na Galácia, em Acaia, na Ásia Menor. E veja você, meu irmão, que o apóstolo Paulo não se importava com os status sociais. Sabe por quê? Porque ele tinha uma bagagem cultural, meu irmão, de arrepiar os cabelos, sabe? E foi justamente essa bagagem espiritual que facilitou a sua entrada nos palácios. Foi justamente essa bagagem espiritual que facilitou a sua entrada no sinédrio dos judeus. Foi justamente essa bagagem cultural que o levou à praça do Areópago em Atenas, meu irmão, e fez ele dar aquela aula belíssima, sabe, convertendo pessoas naquele lugar. Portanto, irmãos, o mundo do gentio foi o palco em que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde ele passava. Eu quero que você pense comigo o seguinte, meu irmão: o mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o evangelho da graça de Deus. Eu quero concluir, mas eu vou só lembrar aqui o que nós vimos nessa primeira aula, né? Que trata aí da vida do apóstolo Paulo. Primeiro nós falamos sobre o mundo de Paulo no meio do Império Romano. Depois nós falamos sobre o mundo cultural do apóstolo Paulo. E por último nós falamos sobre o mundo religioso do apóstolo Paulo. Meu irmão, concluo dizendo o seguinte: tudo contribui para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por que eu falo isso? Porque Paulo, nutrido com a nata de todo esse diversificado e rico caldo cultural, meu Deus do céu, irmãos, o tornou capaz de enfrentar os oponentes do evangelho, sabe, com muita ousadia e ciência. Ele se tornou excelente orador diante de todas as autoridades. E outra coisa que eu não posso deixar de lembrar, que essa aula, irmãos, ela abriu, né, o meu entendimento para ver que verdadeiramente, tudo está no controle de Deus. Tudo. Por que eu digo isso? Porque 3 foram os povos que contribuíram para a expansão do Evangelho de Cristo. Cara, isso é sensacional. Isso prova, meu irmão, que Deus realmente está controlando a história. Ele está no controle. Nada foge ao controle de Deus. Primeiro povo que contribuiu para a expansão do reino foram os judeus. Quando eles são colocados no cativeiro, aquilo era providência de Deus. O que eles fizeram quando chegaram no cativeiro? Eles se voltaram para a lei. Eles pegaram a lei, em vez de trazê-las debaixo do braço, eles colocaram ela no coração. Só sobreviveram ao cativeiro porque eles colocaram a palavra no coração. Primeira contribuição dos judeus: guardar a lei. Segundo, foram os romanos, como nós acabamos de ver nessa lição. Coisa linda, irmãos. Os romanos, apesar de toda
crueldade que eles fizeram com os judeus, eles criaram estradas. E quando eles criam estradas, eles não sabem disso, mas eles estão facilitando que o evangelho do Senhor agora chegasse a outra parte numa velocidade muito maior. Deus está no controle de tudo. E o terceiro povo que contribuiu, amados, para a expansão do evangelho, nós também vimos nessa lição, aleluia, foi os gregos, com a língua, o koiné. Porque, pensa comigo, irmãos, existe a lei, existem as estradas para facilitar o evangelho chegar no outro lugar mais rápido, e também existe agora uma língua que é uma, única, mais fácil, irmãos, de entender. Não precisava de muita burocracia, procurar alguém para traduzir, não. Todos estavam aptos para entender o evangelho daquela maneira. Ou seja, Deus nunca perde o controle. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus.